Salve, meu Brasil querido, um abraço aos nossos patriotas do Brasil e do mundo conosco aqui no nosso canal. Vamos trazer mais uma informação bomba na política, tentativa de homicídio, situação grave. E vamos trazer aqui, reta final da eleição, meus amigos, está pegando fogo, né? Principalmente em São Paulo, no Rio de Janeiro e em outros lugares do Brasil, mas especialmente São Paulo e Rio de Janeiro, é uma situação muito preocupante. Faltando aí, nós estamos já nesta quarta, quinta, sexta, sábado, 4 dias, né, para as eleições e a situação é bem preocupante. Uma bomba vou trazer para você que está com a gente aqui no canal. Olha, temos também informações sobre Pablo Marçal, aguarde aí porque eu vou trazer essa informação sobre essa tentativa de homicídio. O carro foi todo metralhado, então vou trazer também para você essa informação. Agora, falando um pouquinho sobre a política em São Paulo, sobre as eleições de São Paulo, olha, a situação do Guilherme Boulos é muito complicada, hein? A situação do Boulos é muito complicada, porque até o presidente Lula, as pessoas estão se afastando dele. Inclusive, ele esperava contar com um apoio maciço na campanha em São Paulo do ex-presidiário, o presidente Lula, e ele, mais uma vez, cancelou, né? E vai cada vez mais dando sinal que se afasta, né, do Guilherme Boulos, porque sabe que a queda será grande em São Paulo. Vejam só, o presidente Lula, né, cancelou aí mais uma da sua participação na campanha de Guilherme Boulos do PSOL, a Prefeitura de São Paulo. A campanha de Boulos informou que o cancelamento, né, Lula tinha um encontro, tinha uma participação com ele, foi devido aos problemas técnicos do avião que transportava o presidente do México para o Brasil. Mas isso aí não entra não, sabe? Foi um pretexto, um álibi para não participar da campanha de Boulos, porque a situação para ele não está nada boa. Então, estava marcada uma participação de Lula em São Paulo com o Guilherme Boulos, né? E era uma estratégia importante para a mobilização digital nas redes sociais. Lula retornou a Brasília por volta das 9 horas dessa quarta-feira, então não participou. Na noite anterior, o presidente declarou, né, na cidade do México, em um avião reserva da presidência, decolou, na verdade, após a aeronave principal apresentar problemas técnicos e precisar gastar combustível no ar por mais de 4 horas para aterrissar com segurança, né? Lula viajou ao México para participar da posse lá do presidente da presidência mexicana, né? A presidente lá do México, a Cláudia, né? Sheinbaum. E aí o Lula cancelou. O Lula tem passado mais tempo fora do Brasil do que no Brasil, né? Já são muitos dias ele viajando fora do Brasil e até agora ninguém vê nada de progresso. Não resolve nada. Então o Boulos, que esperava contar com o apoio do Lula, esse apoio maciço, o Lula preferiu ir lá para o México, preferiu, né, estar no México, resolvendo questões que ele disse que são importantes para o Brasil, mas a gente sabe que não são, né? É só conversa fiada para viajar e gastar o dinheiro aí do povo brasileiro. Então Guilherme Boulos perde o apoio de Lula em São Paulo e à véspera da eleição a situação dele vai ficando cada vez mais complicada. Lembrando que o PSOL tem apenas um prefeito no Brasil. Imagine, um prefeito no Brasil. E aí São Paulo tem que ter muito cuidado mesmo, né, com a presença do Guilherme Boulos, que já bateu na trave uma vez e que tenta mais uma vez aí a ganhar a prefeitura de São Paulo. Aí, meu amigo, um Deus nos acuda. Olha, tem mais uma informação sobre o Pablo Marçal. O Ricardo Salles, que era o candidato, né, que muita gente especulava ele a ser o candidato a concorrer às eleições de São Paulo, representando a direita, e de repente, no entanto, o cara foi sacado assim, de uma hora para outra, uma fala que o Ricardo Salles guarda, né, e a gente vê que há uma mágoa muito grande, porque ele caminhou o tempo todo com o Bolsonaro, com o Valdemar da Costa Neto, o presidente do PL, com toda a turma, né, da direita, defendendo o Brasil. E aí o Ricardo Salles, na hora que foi cogitado para ser o candidato a prefeito em São Paulo pela direita, por conta daquele acerto, né, de costurar aí um acerto com o Ricardo Nunes, o Ricardo Salles acabou ficando de fora da concorrência. Então ele declarou o apoio dele a Pablo Marçal. O ex-ministro organiza aí um jantar para sabatinar influenciador e diz que ficou satisfeito com a postura e as propostas do candidato.
Olha aí, ele é deputado federal, Salles, né? O deputado federal Ricardo Salles, que se afiliou, né, ao Novo em agosto desse ano, ele vai apoiar a campanha de Pablo Marçal do PRTB à Prefeitura de São Paulo. Salles anunciou a decisão depois de um jantar nesta terça-feira, né? O ex-ministro do governo Jair Bolsonaro, do PL, afirmou que o objetivo era conhecer Marçal e suas propostas para a cidade. Durante o jantar na casa do parlamentar paulista, o influenciador falou também para cerca de 130 pessoas na companhia. Estavam aí o coordenador do programa de governo, Felipe Sabará, e Marcos Sintra, secretário da Fazenda, caso o candidato vença a eleição. Salles recebeu também aplausos dos convidados que incentivaram a ser um dos secretários em uma eventual gestão de Marçal. O ex-ministro disse que o convidado respondeu aí a todas as questões e explicou polêmicas sobre o seu passado. Entre os pontos críticos, destacou também a prisão depois de se envolver em uma quadrilha, né, de desvio de contas bancárias. Salles afirmou estar satisfeito com a seriedade de Marçal por assumir que não está pronto para administrar a cidade. Segundo o deputado, Marçal admite não ter experiência política, né, e por isso precisará de pessoas capacitadas na sua assessoria. O que é que você acha, né? Você acha que o Ricardo Salles toparia, de repente, em uma eventual vitória de Marçal, deixar, né, a cadeira de deputado federal lá em Brasília para assumir uma pasta no governo de São Paulo como um secretário? Certamente seria uma pasta importante. Ele que é paulista, que mora em São Paulo e representa São Paulo na Câmara dos Deputados como, né, o deputado federal, que foi um cara que trabalhou muito no governo Bolsonaro, foi um dos destaques dos ministros que se destacaram, ele, Tarcísio, né, esses foram os caras que mais se destacaram e que também, né, abraçaram a causa, né, pela liberdade do nosso país. Mas, minha gente, olha, o candidato a vereador sofreu tentativa de homicídio no Rio de Janeiro. A situação no Rio também está quente, hein? Tivemos recentemente uma tentativa em São Paulo, duas em São Paulo e agora mais uma tentativa de homicídio lá no Rio de Janeiro contra, né, Ítalo Coster, que recebeu ameaças anônimas pelo celular. O Ítalo Coster, que é do PRD, candidato a vereador na cidade do Rio de Janeiro, denunciou que sofreu uma tentativa de homicídio e ele foi surpreendido por um carro enquanto dirigia em direção à Barra da Tijuca. Um suspeito atirou 3 vezes e atingiu aí a janela de Ítalo, que saiu ileso em razão de o veículo ser blindado. O caso foi registrado na 43ª Delegacia de Polícia, localizada em Guaratiba, né, onde o carro passou por perícia. Veja aí um trechinho do vídeo que ele gravou falando sobre essa situação, que é um caso sério, né? É uma situação muito complicada, delicada, nessa reta final de eleição também no Rio de Janeiro. Eu acabei de sofrer um atentado na estrada do Mato Alto. Eu estava trabalhando, fazendo a minha campanha lá a tarde inteira. E aqui, ó, o resultado. Se o meu carro não fosse blindado, eu estaria morto agora. Tudo todo estraçalhado. E na hora do que aconteceu eu fiquei muito nervoso, eu liguei no 190, falaram que era uma área de risco, que eu não deveria continuar lá e vim para a delegacia mais próxima. E aqui eu tô, esperando para ser atendido e registrar isso. É inadmissível que isso aconteça. Eu não quis expor, já tem 2 semanas que eu venho recebendo ameaças por telefone, já fiz boletim de ocorrência, fui no Ministério Público, fui no TRE e eu não consegui nada. É inadmissível, eu não tô batendo em ninguém, eu não tô fazendo nada. A minha campanha tá totalmente tranquila, tô lutando aqui pela saúde, pelas coisas que a gente mais precisa e nem isso eu tô conseguindo fazer. Se o meu carro não fosse blindado, agora eu ia estar morto. E isso é inadmissível. Vejam aí, meus amigos, situação lá no Rio de Janeiro também é muito complicada, um grande livramento aí, porque o veículo era blindado, mas a gente vê as marcas de tiro na direção do rosto mesmo, da cabeça. Foram tiros de fato para a gente dizer que foi para uma execução, mas o plano falhou, o cara
porque tinha um carro blindado. Isso acontece muito no Rio de Janeiro, muitos artistas, né, políticos, influenciadores só andam de carro blindado no Rio de Janeiro, porque a situação não é nada boa. Bom, quero pedir a você que está aqui no canal, que ainda não é inscrito, vamos vestir essa bandeira da paz, verde e amarela. O Brasil tem jeito sim. Você que é patriota, conservador, você que gosta de estar sempre bem informado, então, ó, quem ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, aperta aí o sino das notificações, nos dê essa moral e vamos juntos aí lutando pelo nosso Brasil. O Brasil tem jeito.